Tenho lido o livro de Atos dos Apóstolos, a gente tem pregado sobre ele, inclusive na igreja, e no capítulo 7 a gente encontra a pregação de Estevão. Eu até preguei no domingo sobre a pregação de Pedro no capítulo 3. No livro de Atos a gente encontra, assim, várias pregações muito interessantes, ricas, mas eu quero me centrar aqui no capítulo 7, a pregação de Estevão. E na pregação de Estevão, que é extensa, é quase o capítulo 7 todo, na verdade o capítulo 7 todo, ele vai fazer menção a uma passagem que se encontra lá no segundo capítulo de Êxodo, falando sobre Moisés, muito interessante. Porque lá no Êxodo, na história de Moisés, Moisés foi criado na corte do Egito, a gente sabe disso, porque ele era filho adotivo da filha de Faraó. Mas aos 40 anos ele saiu para ver como seus irmãos hebreus, israelitas, viviam. E ao sair ele vê um egípcio ferindo um dos seus irmãos hebreus, israelita. E ele fere o egípcio, esconde o corpo. No outro dia, ele sai e vê dois hebreus, dois israelitas. E havia um que feria, que subjugava, humilhava o outro. E ele chega, apazigua ali aquela situação e fala: o que é isso aí? Por que essa briga? Vocês são próximos um do outro. E aquele que humilhava o outro diz assim: você quer ser chefe sobre nós? Você vai me ferir como feriu ontem o egípcio? E foi por isso que Moisés teve que fugir do Egito. Mas eu achei interessante a expressão que Estevão, aqui no capítulo 7 de Atos, ele fazendo menção a essa passagem lá de Moisés, ele vai usar a seguinte expressão: quando Moisés vê um israelita ferindo outro israelita, um hebreu ferindo outro hebreu. Atos 7, versículo 46. Aí vai dizer: no dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconciliá-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, vocês são hebreus, vocês creem no mesmo Deus, vocês vêm do mesmo Pai. Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando uns aos outros? Irmãos, esse texto aqui, essa expressão que Estevão usa, me chamou muita atenção. Eu fico pensando nos nossos conflitos na igreja, divisões, e a gente precisa entender de uma vez por todas que nós somos filhos do mesmo Pai eterno. Nós somos servos do mesmo Senhor. Nós somos membros do mesmo corpo. Então repreenda toda vez que você vê uma divisão na igreja, irmãos brigando, não fica de lado de um, de outro não. Fale como Moisés disse aqui: irmãos, irmãs, homens, mulheres, jovens, vocês são irmãos, por que vocês estão maltratando os outros? Por que vocês estão ofendendo? Por que estão brigando? Por que essa contenda? Mas isso também se dá no nosso lar. Quantos casais se engalfiando, e a gente diz: vocês são uma só carne. Entenda, quando você fere, a Bíblia mesmo vai dizer: varão, quando você fere a sua esposa, você está ferindo o próprio corpo. Só um louco faz isso, só alguém que está doente. Mas varoa, você também, quando quer se vingar, quer fazer algum mal ao seu esposo, está fazendo mal a você mesmo. A gente conhece de famílias onde os irmãos estão separados. Por que separados se vocês têm o mesmo sangue e saíram do mesmo ventre? Precisamos de uma vez por todas seguir essa lógica bíblica, porque uma casa dividida, o próprio Senhor Jesus vai dizer, ela não subsiste. Igreja do Senhor Jesus, vamos sempre prezar pela paz, porque bem-aventurados são os pacificadores, vai dizer o texto, que serão chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, então o que deve reinar no nosso meio é comunhão e não conflito. Mas também na sua família, pregue, viva isso, ensina isso aos seus filhos, compartilhe isso também, casais. Eu quero também, apesar dessa palavra ao seu coração, eu quero profetizar um dia abençoado
sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém.